Olá, boa noite. Eu me chamo Guerreiro Sombrio. Mais uma vez contarei ou relatarei um conto de terror medieval. O Alquimista. No alto, coroando o topo gramado, um morro cujos flancos, próximo à base, são guarnecidos pelas árvores de galhos retorcidos da floresta primeva. Situa-se o velho château de meus ancestrais. Durante séculos, suas ameias altíssimas têm vigiado a paisagem selvagem e irregular à sua volta, servindo de lar e de refúgio para a casa altiva, cuja honorável linhagem é mais velha do que as muralhas do castelo que musgo recobre. Essas torres antigas, batidas durante gerações inteiras pelas tempestades e que aos poucos vão cedendo à lenta, mas incoercível pressão do tempo, compuseram na época do feudalismo uma das mais temidas e formidáveis fortalezas de toda a França. Nas suas galerias, parapeitos e ameias, barões e condes e mesmo reis foram desafiados, sem que em seus largos vestíbulos jamais tivesse ressoado o som dos passos do invasor. Mas, desde aqueles dias gloriosos, tudo mudou. Uma pobreza pouco mais que remediada, somada a um orgulho de casta que proíbe aliviá-la com recurso aos expedientes comerciais, impediu os descendentes de nossa casa se conservarem o antigo esplendor de suas propriedades e o aspecto decadente dos muros, a vegetação crescida dos parques, o fosso seco e pedregoso, os pátios mal pavimentados, as torres arruinadas, bem como os pisos destruídos, os lambris carcomidos e as tapeçarias gastas. Tudo conta a triste história de uma grandeza decadente. Enquanto as épocas passavam, primeiro uma, depois outra das 4 grandes torres desmoronou, até que finalmente restou apenas uma para abrigar os descendentes daqueles que um dia foram os poderosos senhores da propriedade. Foi numa das câmaras amplas e depressivas dessa torre remanescente que eu, Antônio, o último dos infelizes e malditos condes, vi pela primeira vez a luz do dia, há 90 longos anos. Entre estes muros, e meio às florestas negras e sombrias, as ravinas selvagens e as grutas da encosta abaixo, transcorreram os primeiros anos da minha tormentosa vida. Meus pais, nunca os conheci. Meu pai morreu quando eu tinha 32 anos, um mês antes de eu nascer, atingido por uma pedra que de algum modo se desprendeu dos parapeitos desertos do castelo. E tendo minha mãe morrido quando nasci, minha educação e minha formação ficaram a cargo do único serviçal que restou, um homem velho e fiel, de considerável inteligência, cujo nome, lembro-me, era Pierre. Sendo filho único, a falta de companhia que isso acarretou para mim foi acrescentada pelo cuidado estranho que meu velho protetor me dedicava, afastando-me dos filhos dos camponeses cujas moradias se espalhavam aqui e ali pelos plainos que rodeiam a base da colina. Naquele tempo, Pierre disse que tal restrição era imposta sobre mim porque minha ascendência nobre me colocava acima das associações com tal plebeia companhia. Agora sei que seu real objetivo era manter distante de meus ouvidos certas histórias acerca da temível maldição que pende sobre nossa linhagem, histórias que eram contadas à noite e aumentadas pela raia miúda, entre sussurros à luz de suas lareiras. Assim, isolado e deixado à própria sorte, passava eu as horas de minha infância debruçado sobre os velhos tomos que enchiam penumbrosa biblioteca de Château.
ou a perambular sem destino e sem propósito através das sombras perpétuas da mata espectral que circunda o lado da colina próximo à base. Foi, talvez por um efeito de tais deambulações, que minha mente adquiriu muito cedo certa tonalidade melancólica. Aqueles estudos e perquirições que se voltam para o que há de escuro e de oculto na natureza atraíram fortemente a minha atenção. Sobre minha própria raça, foi-me permitido aprender bem pouco. No entanto, por menor que fosse tal conhecimento, me oprimiu bastante. Talvez tenha sido no princípio apenas a relutância do meu velho preceptor em discutir comigo sobre minha ascendência paterna que deu origem ao terror que sempre senti à simples menção da minha grande casa. Porém, à medida que fui crescendo, tornei-me capaz de ajuntar fragmentos esparsos de discurso, involuntariamente escapos de uma língua que a senilidade começava a atrair, os quais tinham algum tipo de relação com certa circunstância que sempre considerei estranha, mas que logo se tornou sombria e terrível. A circunstância a que aludo é a idade precoce na qual todos os condes de minha linhagem encontraram seu fim, enquanto até então considerei isso como sendo apenas o atributo natural de uma família de homens que morriam jovens. Ponderei depois longamente sobre essas mortes prematuras e comecei a conectá-las com as 3 variações do velho, o qual falava frequentemente de uma maldição que durante séculos fizera com que vidas daqueles de quem herdei o título não excedessem o prazo dos 32 anos. Quando fiz 21 anos, o idoso Pierre me entregou um documento de família que, segundo dizia, ao longo de muitas gerações tinha sido passado de pai para filho, continuando a sê-lo por cada possuidor. Seu conteúdo era de uma natureza absolutamente espantosa, e sua leitura confirmou as minhas mais graves apreensões. Por essa época, minha crença no sobrenatural era firme e bem assentada. Caso contrário, teria tratado como desdém a narrativa incrível que se desdobrou diante dos meus olhos. O papel levou-me de volta aos dias do 13º século, quando o velho castelo onde eu morava fora uma fortaleza temida e inexpugnável. Falava de certo homem muito velho que um dia habitara em nossas propriedades, pessoa de não pequenas habilidades, embora se tratasse de pouco mais que um camponês de nome Michel, comumente designado pelo sobrenome de Malvais, o Mal, por conta de sua reputação sinistra. Tinha estudos superiores, anos superiores aos da sua casta, buscando tais coisas como a pedra filosofal e o elixir da vida eterna. Sua reputação era grande como conhecedor de magia negra e alquimia. Michel Malvais tinha um único filho, Charles, um jovem tão hábil quanto o pai nas artes ocultas, e que por isso era chamado de Le Sorcier, ou o Mago. Esse par, evitado por toda a gente honesta, era suspeito das práticas mais infames. Dizia-se que o velho Michel tinha queimado viva a própria esposa num sacrifício ao demônio. E o desaparecimento inexplicável de muitos filhos pequenos de camponeses era atribuído aos umbrais temíveis desses dois. No entanto, através da natureza negra do pai e do filho, passava ainda assim um raio redentor de humanidade. O homem mau amava sua cria com enorme intensidade, enquanto o jovem nutria pelo pai uma mais que filial afeição. Certa noite, o castelo mergulhou em grande confusão com o desaparecimento do jovem Godfrey, filho de Henry o Conde. Um grupo de busca, liderado pelo pai em desespero, invadiu a cabana dos feiticeiros e caiu sobre o velho Michel Malvais, que se achava ocupado em mexer um grande caldeirão fervente, sem uma causa definida. Na loucura desgovernada que vem da fúria e do desespero, o conde deitou as mãos no idoso mago, e antes mesmo que o liberasse, sua vítima já não mais respirava. Entre mentes alegres criados aldeavam que o jovem Godfrey tinha sido encontrado numa câmara distante e pouco utilizada do grande edifício, dizendo tarde demais
que o velho Michel fora morto em vão. Enquanto o conde e seus seguidores se retiravam da pobre habitação do alquimista, a figura de Charles Le Sorcier surgiu de entre as árvores. A tagarelice excitada dos caseiros informou-o logo do que ocorrera, mas ele não demonstrou a princípio nenhuma reação frente ao destino do pai. Só então, avançando lentamente para o conde, pronunciou num acento monótono e ao mesmo tempo terrível a maldição que era sempre assombraria a casa de C. Que nobre algum da tua estipe matadora, idade venha a ter mais do que tens agora. Assim falou, e de repente recuando em direção à mata, sacou a sua túnica, um frasco contendo um líquido incolor, que atirou contra a face do assassino de seu pai, para desaparecer em seguida em meio aos cortinados escuros da noite. O conde morreu sem dizer uma palavra, sendo enterrado no dia seguinte, com pouco mais do que 32 anos, contados a partir do seu nascimento. Assim, o tempo e a falta de que algo que a recordasse sopitaram a memória da maldição nas mentes da família do conde, a tal ponto que quando Godfrey, causa inocente de toda a tragédia e agora portador do título, foi morto por uma flecha, durante uma caçada com a idade de 32 anos, em nada se pensou a não ser na dor do seu desaparecimento. Porém, quando anos mais tarde, o jovem conde seguinte, de nome Robert, foi encontrado morto sem causas aparentes, num campo próximo, os camponeses murmuraram que seu senhor mal tinha completado o 32º aniversário, quando a morte o surpreendeu. O filho de Robert se afogou no fosso com a mesma idade fatal. E assim a crônica ominosa prosseguiu ao longo dos séculos. Henry, Robert, Anthony e Armand, todos arrancados de suas vidas felizes e virtuosas, com um pouco menos idade que a do seu desafortunado ancestral que cometera o assassinato. E me restavam ainda, quando muitos 7 anos de existência, tornou-se uma certeza para mim quando li tais palavras. Minha vida, que até então tivera pouco valor, tornou-se para mim mais preciosa a cada dia que passava, ao mesmo tempo em que mergulhei mais e mais fundo nos mistérios do mundo oculto da magia negra. Isolado como eu vivia, a ciência moderna não produzia nenhuma impressão em mim. Lidava como se vivesse na Idade Média, tão ávido quanto o velho Michel e o jovem Charles, da aquisição do saber demoníaco e alquímico. No entanto, por mais que lesse, não podia atinar com o estranho feitiço que pensava sobre minha linhagem. Em certos momentos de racionalidade incomum, eu poderia ir ao ponto de procurar uma explicação racional, atribuindo as mortes precoces dos meus ancestrais ao sinistro Charles Le Sorcier e seus herdeiros. Contudo, tendo descoberto após cuidadoso inquérito que não havia descendentes conhecidos do alquimista, eu mergulhava de novo nos estudos ocultos e tentaria de novo encontrar um encantamento que pudesse livrar minha casa do seu terrível fardo. De uma única coisa, porém, estava certo: jamais me casaria, desde que não havendo mais nenhum ramo vivo de minha família. Eu poderia, desse modo, em mim mesmo, dar fim à maldição. Quando me aproximei da idade dos 30, o velho Pierre partiu desta para melhor. Sozinho, sepultei-o sobre as pedras do pátio ao longo do qual ele amava perambular enquanto vivo. Assim tomei consciência de ser a única criatura viva que ainda restava na grande fortaleza. E na solidão extrema, minha mente começou a esmorecer em seu vão protesto contra o fado iminente, reconciliando-se quase com o destino que tinha sido o de muitos de seus ancestrais. Grande parte do meu tempo era agora empregado na exploração das salas e torres ruinosas e abandonadas do velho château, que na juventude o medo me fizera evitar, e algumas das quais o velho Pierre me dissera não tinham sido pisadas por pés humanos por mais de 4 séculos. Estranhos e inquietantes eram muitos dos objetos que encontrei, mobília coberta pela poeira das eras e desmanchando-se na umidade dos anos, caía-me sob os olhos, teias de aranha numa profusão que eu jamais vira,
antes se estendiam por toda parte, e enormes morcegos batiam suas asas ossudas e agourentas por todos os cantos naquele sombrio abandono. De minha idade exata, incluindo-se dias e horas, eu mantinha a mais estrita conta, pois cada movimento do pêndulo do relógio maciço na biblioteca soava como uma intimação em minha existência condenada. Por fim me aproximei daqueles que tão longamente eu aguardara com apreensão, desde que muitos de meus ancestrais foram apanhados pouco antes de completar a idade com a qual o conde Henry encontrara seu fim. Eu permanecia a cada instante à espera da morte desconhecida. De que estranha forma a maldição me levaria, eu não podia saber, mas havia decidido que não encontrara em mim uma vítima covarde ou passiva. Com renovado vigor, apliquei-me ao exame do velho Chateau do que havia nele. Foi durante uma das minhas mais longas excursões de descobrimento pela porção deserta do castelo, menos de uma semana antes da hora fatal que marcaria o limite extremo da minha estada na Terra, para além do qual eu não tinha a mais ligeira esperança de continuar a respirar, que me deparei com o evento culminante de toda a minha vida. Tinha passado a melhor parte da manhã subindo e descendo o lance de escadas semi-arruinados numa das torres mais dilapidadas. Quando a tarde avançou, busquei os níveis inferiores, descendo em direção ao que parecia ser um lugar medieval de confinamento ou um depósito para pólvora mais recentemente escavado. Enquanto eu atravessava lentamente o corredor cujas paredes exalavam nitrato, próximo ao pé da última escada, o piso tornou-se bastante úmido. Logo vi pela luz vacilante da minha tocha que uma parede nua manchada pela umidade impedia a passagem. Voltando sobre meus passos, dei com os olhos num pequeno alçapão com uma argola, o qual jazia bem embaixo dos meus pés. Consegui erguê-lo com uma certa dificuldade, após o que uma abertura estreita revelou, na qual exalavam emanações nocivas que fizeram crepitar a chama da tocha, revelando ao clarão mais forte o topo de um lanço de degraus de pedra. Tão logo a tocha, que introduzi nas profunduras repulsivas, ardeu livre e vivamente. Comecei a descer. Os degraus eram muitos e conduziam a um corredor calçado de pedras, que eu sabia devia levar ao subsolo mais embaixo. Cessando, depois de algum tempo, meus esforços nesse sentido, recuei alguns passos rumo aos degraus, e então subitamente experimentei um dos mais profundos e enlouquecedores choques de uma mente humana é capaz de receber. Ouvi ranger a porta atrás de mim, sobre os mansais, impossíveis a analisar as minhas sensações imediatas. Confrontar-me um lugar completamente deserto, quanto eu supunha ser o velho castelo, com a evidência da presença de homem ou espírito, produziu-me o horror da mais aguda qualidade. Por fim, eu olhei para o local de onde vinha o som. Meus olhos devem ter saltado das órbitas frente à imagem do que viram. Ali no corredor antigo gótico estava uma figura humana. Era a figura de um homem trajando um gorro e uma longa túnica medieval de cor escura. Seus cabelos longos e sua barba ondulante eram de uma tonalidade azul intensa e terrível e de uma profusão incrível. Sua testa muito mais alta do que as dimensões usuais, suas faces profundas e densamente sulcadas de rugas, e suas mãos longas e retorcidas em forma de garras eram de uma brancura mármorea, murtiça, como jamais vi em algum homem nenhum. Seu vulto tão delgado quanto um esqueleto curvava-se e quase se perdia por entre as dobras volumosas de sua peculiar indumentária. Mas o mais estranho eram seus olhos, duas cavernas de pretume abismal, profundos na extensão do entendimento, porém inumanos no grau de malignidade. Fixavam-se sobre mim, perfurando minha alma com seu ódio e prendendo-me ao lugar onde eu me encontrava. A aparição falou da maldição que pendia sobre minha casa, falou-me do meu próximo, aludiu ao crime perpetrado por meu ancestral contra o velho Michel Malvage, e se demorou em discorrer sobre a vingança de Charles Le Sorcier. Falou-me de como Charles escapara em direção à noite, retornando mais tarde para matar Godfrey, o herdeiro,
com uma flecha quando se aproximou o dia em que este completaria a idade que o seu pai tinha na época do assassinato. Falou de como retornaria à propriedade e se estabelecera incógnito. Falou de como apanhara Robert, filho de Godfrey, num campo e metera veneno em sua garganta e o deixara para morrer na idade de 32, mantendo assim as infames previsões de sua maldição vingativa. Nesse ponto, ficou a meu encargo imaginar a solução de maior de todos os mistérios, isto é, o modo como a maldição tinha sido cumprida desde o tempo que Charles Le Sorcier, segundo a natureza, deveria ter morrido, já que o homem entrou em digressões acerca dos profundos estudos alquímicos dos dois magos. Pai e filho decorrendo mais particularmente sobre as pesquisas de Charles Le Sorcier, quanto ao elixir para garantir a vida e juventude eterna a quem ele bebesse. E com um som chocante parecido ao ciclo de uma serpente, o estranho ergueu um frasco de vidro com o intuito evidente de dar fim à minha vida, tal como Charles Le Sorcier há 600 anos liquidara com a dor meu ancestral. Alertado por algum instinto de autopreservação e autodefesa, quebrei o feitiço que tinha me mantido imóvel desde quando me assestei a tocha quase apagada contra a criatura que ameaçava minha existência. Ouvi o frasco quebrar-se de modo inofensível contra as pedras do corredor, enquanto a túnica do estranho pegava fogo e iluminava a horrível cena com uma radiância fantasmal. Quando por fim meus sentidos retornavam, tudo jazia imerso numa escuridão amedrontadora. Minha mente, lembrando-se do ocorrido, recuava frente à ideia de descobrir o que quer que fosse, porém a curiosidade prevaleceu. Quem perguntei-me era esse homem do mal e como teria penetrado no castelo. Por que procuraria vingar a morte de Michel Malvage e como a maldição teria sido efetivada ao longo dos séculos, desde o tempo de Charles Le Sorcier. A ameaça dos anos fora retirada de sobre meus ombros, pois eu sabia que aquele a quem eu tinha vencido era a fonte de todo o perigo que me ameaçava devido à maldição. E agora que estava livre, agia no desejo de saber mais acerca de coisas sinistras. Tinha assombrado minha linhagem durante séculos e que fizera da minha própria juventude um longo e contínuo pesadelo. A luz revelou a forma distorcida e negra do estranho misterioso. Os olhos horrendos estavam fechados agora. Fugindo à visão, desviei-me e entrei na câmara que havia para além da porta gótica. Encontrei lá o que parecia ser um laboratório de alquimista. Num dos cantos havia um monte de metal amarelo e reluzente que faiscou fantasticamente a luz da tocha. Talvez fosse ouro, mas não parei para examinar, pois me achava estranhamente afetado por tudo que me ocorrera. Ao que me dava uma das ravinas selvagens da floresta negra ao pé da colina. Cheio de espanto, mas conhecendo já o modo como o homem obtivera acesso ao chapéu, retrocedi. Mas quando me aproximei do corpo, pareceu-me emanar dele um ruído débil, tal como se a vida não se tivesse extinguido de todo. Atônito, voltei-me para examinar a figura carbonizada e encarquilhada que jazia sobre o piso. De repente, aquele resto, animado por um último ímpeto de força, levantou sua lamentável cabeça do piso úmido e ledoso. Por fim, como eu não me movesse paralisado de medo, consegui falar estas palavras que desde então têm assombrado todos os meus dias e as minhas noites. Tolo! Berrou. Não consegue adivinhar meu segredo? Não tem cérebro para reconhecer a vontade que durante séculos levou a cabo terrível maldição contra a casa? Não lhe falei a respeito do elixir da vida eterna? Não sabe como o segredo da alquimia foi resolvido? Já lhe digo, fui eu que vivi por 600 anos para conduzir minha vingança, pois sou eu, Charles Le Sorcier. Peço que compartilhe o vídeo, dê um like, fortaleça o canal.